Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. A gente vai passar para vocês a aula que fizemos agora há pouco, tá? A aula foi online através do Skype, mas teve alguns alunos que estão no trabalho, outros não conseguiram baixar o aplicativo e se conectar, tá? Então, para a gente não perder aí a oportunidade de você ter participar da aula online, a gente vai estar também gravando aí as aulas e colocando no grupo do WhatsApp para você ter acesso às aulas, tá? A aula de hoje, a gente estamos no módulo médio e conforme prometido da última aula que nós tivemos, 15 dias atrás, já que na semana passada nós não tivemos aula, nós encerramos a aula passada. Falamos sobre a cura divina, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução às seitas e heresias e a doutrina bíblica e a volta de Jesus, tá? Nós vamos estar falando sobre esses três temas. E com esses três temas nós vamos encerrar a apostila do módulo médio, tá? E a ideia é que vocês façam um resumo aí, cada um faça um resumo de um capítulo deste módulo médio, que vai servir como nota da prova deste módulo, tá? E a ideia é que na semana que vem, se a situação não melhorar, a gente vai fazer uma nova aula online, começando o módulo avançado, que é o nosso último módulo até a nossa formatura, ok? Vamos lá, introdução a seitas e heresias. Primeiro de tudo, vamos tentar esclarecer o que é seita. Seita é uma doutrina ou um sistema que se afasta da opinião geral. É um conjunto dos indivíduos que a seguem, comunidade fechada. Pode ser de cunho caráter radical, uma facção, partido. É o que é denominado seita. A gente vai entender melhor isso mais na frente. As seitas, elas têm algumas características naturais dela. A adição, que é um grupo que adiciona algo à Bíblia como fonte de autoridade. Subtração, o grupo subtrai algo da pessoa de Cristo. Multiplicação, o grupo prega a salvação através das boas obras. E divisão, o grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. Resumidamente, desobedecer à organização, ou à igreja, ou à seita, é o mesmo que ou equivale a desobedecer a Deus. Então vejam que são características bem peculiares que exemplificam aí e deixam claro para a gente se é uma seita ou não. Se aquela religião a gente tem dúvida se ela é uma seita, a gente verifica se ela adicionou algo à Bíblia como fonte de autoridade, ou seja, algo além da Bíblia, que não somente a Bíblia é capaz de ser a única autoridade. Ela tem um livro, uma revista, algo literário, ou seja, algo escrito, que tem o mesmo ou até mais autoridade que a própria Bíblia. Então, eles adicionam isso à Bíblia. Subtração, quando eles retiram algo da pessoa de Cristo, quando eles, por exemplo, não acreditam na Trindade, que Jesus faz parte da Trindade, eles negam isso. Multiplicação, quando eles pregam que a salvação através das boas obras, sejam para eu adquirir a salvação, eu preciso ter boas obras, e na verdade nós não sabemos que para se obter a salvação só através de Jesus.
Como o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, é através de Jesus que obtemos a salvação. Podemos sim fazer boas obras e devemos fazer boas obras, ajudar o próximo, ajudar a comunidade, mas isso não vai me salvar. Isso até é uma questão de humanismo, de ajuda ao próximo. Jesus deixou essa missão da gente ajudar o próximo, mas isso não vai me salvar. E quando eu coloco a seita no mesmo patamar de Deus, ou seja, a partir do momento que eu desobedeço as regras, os ritos daquela seita, é como se eu estivesse desobedecendo a Deus. E isso não pode. Deus tem que estar acima de tudo. A Bíblia tem que estar acima de todos os livros, porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Seguindo, como identificar as seitas? Primeiro, duas coisas bem claras ficam fácil da gente identificar as seitas. Primeiro, que elas negam a doutrina da Trindade. Ou seja, elas negam que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus que também é Espírito, é o Espírito Santo. Então, os adeptos dessas seitas procuram salvar a si mesmos. Ou seja, por essa razão, a Trindade lhes é um insulto. Né? Daí eles rejeitam e pervertem a imagem da Trindade. Por exemplo, a única seita que não rejeita a Trindade é a Adventista do Sétimo Dia. Mas a semelhança das Testemunhas de Jeová, que alegam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Então veja aí que eles não acreditam em Jesus. Eles acham que Jesus é um Arcanjo Miguel. Seus adeptos sequer sabem o significado disso. Ou seja, as seitas distorcem a verdade, principalmente a verdade bíblica, né? Essa é uma outra forma de identificar. Eles acreditam em um outro Jesus, em uma outra forma de salvação, coisas que a Bíblia não testifica, a Bíblia não relata isso. Então, são duas formas que a gente identifica logo se é uma seita. Se elas negam a doutrina da Trindade, ou se elas distorcem o que está escrito na Bíblia, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. Temos também a classificação das seitas modernas. Né? Nós podemos ver que temos pelo menos 4 bem conhecidas. As pseudo-cristãs, as orientais, as ocultistas e as secretas. As pseudo-cristãs, as mais conhecidas são Testemunho de Jeová, Mormonismo, Meninos de Deus, também conhecidas como a Família, é uma seita muito forte no Rio de Janeiro, cresceu bastante na década de 50, 60 no Rio de Janeiro. Depois se dividiu e hoje deve ter outros nomes. Tabernáculo da Fé, Só Jesus, Igreja Pentecostal Unida do Brasil e catolicismo. Vou explicar um pouco porque o catolicismo é pseudo-cristão. Orientais, o Hare Krishna, Seishonoei e a Igreja Messiânica Mundial. São tipos de seitas orientais. As seitas ocultistas, nós temos o kardecismo, que é o Espírito Santo, que é o Espiritismo segundo Allan Kardec, tá? Na ótica do que escreveu Allan Kardec, um tipo específico de Espiritismo, diferente de outras ramificações do Espiritismo. Santo Daime, racionalismo cristão, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, cultura racional, ciência cristã e nova era, e inúmeras outras ocultistas têm. As secretas, maçonaria, ordem nossa, Rosa Cruz,
teosofinismo. Também podemos ver que a maçonaria também é uma religião, né? Agora, pseudo-cristão. O que é o pseudo-cristão? Cristão que não segue os princípios de sua religião. Indivíduo que não cumpre a rigor os princípios da sua fé. Ou seja, por que o catolicismo ele é um pseudo-cristão? Uma classificação de uma seita pseudo-cristã? Porque eles acreditam, por exemplo, na idolatria. Ou seja, eles pregam a idolatria. No culto aos santos. Ou seja, na adoração de imagens, de esculturas. Coisas que a Bíblia abomina a idolatria. Abomina a adoração às Escrituras. A Bíblia diz só adorar ao Senhor teu Deus. Ou seja, só temos que adorar a um único Deus. Apenas a Deus. Então, eles, por conta disso, eles não seguem os princípios da religião. Da própria Bíblia deles, está lá escrito isso. E com isso, eles não cumprem a rigor os preceitos da sua fé. Né? E aí nós temos o que a gente já falou, né? Principais religiões e seitas falsas, as quais pensam estar fazendo a vontade de Deus. Como eu falei, pensam estar fazendo a vontade de Deus. As secretas, a maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, esoterismo e etc. As pessoas cristãs, as quais eu já falei, o mormonismo, que seu fundador foi Joseph Smith. Ele pregava a ressurreição do homem após a morte, os diferentes níveis de salvação, batismo pelos mortos, poligamia. O livro usado pelos mormons é a Pérola de Grande Valor, ou seja, é um livro que eles creem mais até do que a própria palavra do Senhor, do que a própria Bíblia. Para os mormons existem dois tipos de salvação. Em geral, uma na consumação dos séculos, onde os incrédulos serão castigados e depois liberados para serem salvos, e a individual, que é a salvação obtida conforme as regras da fé mormista, isto é, a fé em Cristo, batismo por imersão e a observação às leis e obras. Nega o nascimento virginal de Cristo Jesus, ou seja, eles não acreditam que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Hare Krishna, né, que é uma seita oriental, visam aperfeiçoar a humanidade no sentido moral, físico. Creem que as pessoas podem reencarnar num animal ou num inseto. Alguns adeptos até, por exemplo, nem matam uma barata, pois correm o risco de estar matando alguém da família, uma avó, um parente que já morreu, um amigo, alguém. Veja que situação. E como falei, o catolicismo, que eles pegam a idolatria, culto aos santos, ensinam que Maria é a deusa dos católicos. Eles instituem o celibato clerical, ou seja, os sacerdotes católicos, o padre e o papa, eles não podem se casar, mas a gente sabe que o casamento é um mandamento e uma escolha individual. Nem a igreja, nem o papa, nem ninguém pode vetar o direito dado por Deus ao homem de se casar, de se unir a uma mulher, como Jesus, como Deus propriamente fez lá no início da humanidade, quando viu o homem que estava só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E a partir daquele momento criou a mulher como uma ajudadora, como uma companheira, e a partir daí houve uma procriação da humanidade. Então, através do crescimento da humanidade, vem através da constituição de uma família inicialmente. Tá? Prega um purgatório, que é uma doutrina onde os cristãos parcialmente sacrificados passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. Então, eles acreditam que o purgatório é um local específico onde os cristãos pecadores serão purificados para depois entrar no céu. Então, vemos que são práticas pagãs que eles ainda têm. E temos as afro-brasileiras, né, que foram herdadas aí
dos africanos, né, com algumas mudanças, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voduísmo, cultura racial, Santo Daime e inúmeras outras seitas que temos aí. Tem esse outro slide também que é bem conhecido, que é as anunciças, né, que foram seitas que vieram há pouco tempo. Voz da Verdade, Igreja Local, adeptos do nome Yeshua e suas variantes, Só Jesus, Tabernáculo da Fé e inúmeras outras seitas. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Tanto na identificação das seitas e do que elas pregam, que são as heresias, tá? E também ter essa... É importante para o cristão ter o conhecimento da palavra do Senhor para, se sendo abordado por uma seita dessa, ele possa ter uma resposta bíblica, do contexto bíblico, do que aquela seita está pregando naquele momento. Então ele não vai ser levado ou induzido por essa doutrina falsa, essa doutrina, essa heresia a qual essas seitas pregam. Ok? Então a explicação aí, básica aí da introdução do que seitas heresias. Vocês podem também se aprofundar em vários livros aí muito bons que retratam um pouco de seitas e heresias, aprofundam mais aí o contexto. Aqui é mais uma introdução para você acompanhar, ok? A gente vai entrar agora na outra aula, que é a aula de doutrina bíblica. Essa aula de doutrina bíblica, a gente vai falar sobre três temas. Primeiro, doutrina, do latim doctrina, conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, político, filosófico e científico. Ensinamento, pregação, opinião de autores. Então, isso é uma doutrina. Então, há alguns aspectos da doutrina bíblica e a unidade da doutrina bíblica e a fonte da doutrina bíblica. Como vimos, o conceito de doutrina é de um ensino ou de uma crença, né? Então, a doutrina pode ser divina ou demoníaca. A gente tem que ter esse discernimento. A doutrina divina é a bíblica, ortodoxa e sadia. A humana é a demoníaca, são hertéricas, que levam o homem à condenação e à perdição. A doutrina bíblica responde às perguntas sobre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a natureza humana, sobre a vontade de Deus e sobre o nosso destino eterno. Aspectos das doutrinas. Ela sempre necessita de uma opinião final e convincente sobre os problemas da existência humana. Ela é importante para que o homem possa desenvolver o seu caráter cristão. Sem o conhecimento da verdade bíblica, não há como o homem ter uma plena experiência cristã. Então, sem o conhecimento da Bíblia, da vivência, no aprendizado diário da Bíblia, ele não consegue mudar o seu caráter cristão, ter uma experiência cristã, mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de agir. Ele não consegue obter essa mudança. A utilidade da doutrina bíblica. São as doutrinas bíblicas que expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos, abrindo os olhos do homem para as verdades de Deus. As doutrinas bíblicas
bíblicas equipam adequadamente a pessoa que ensina a palavra de Deus, dando a segurança e habilidade no falar acerca de coisas eternas. Então é preciso que ele tenha certeza da palavra, para que falsas ideias acerca de Deus e da própria Bíblia não o convençam. Por isso que é importante ele entender que a unidade da doutrina bíblica é a palavra de Deus. Ele crê que a Bíblia é a única fonte de doutrina, que é que nós vamos ver mais na frente. Ou seja, a Bíblia é uma única doutrina dada por Deus. É a palavra de Deus para o homem. Já a fonte da doutrina, as Sagradas Escrituras contêm a verdade divina, fazendo o homem sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, ele está crendo que a única fonte para ele obter a salvação e a verdade é através do conhecimento da palavra do Senhor. As Escrituras constituem a revelação escrita da verdade divina, uma revelação pessoal do próprio Deus. Elas foram inspiradas divinamente pelo Espírito Santo, que torna a doutrina cristã única, viva e completa. Então ele tem consciência que a Bíblia ela é infalível e inerrante. E com isso ele crê apenas nesta fonte doutrinária que é a Bíblia. Vamos falar um pouco da volta de Jesus. A volta de Jesus é bem interessante que no Novo Testamento, por mais de 300 vezes, a Bíblia, o Novo Testamento, refere à segunda vinda de Cristo. Por mais que Jesus tenha dito que nem o Filho, nem os anjos que estão no céu, senão o Pai, sabe a data exata, a hora que isso vai acontecer, nós precisamos estar preparados para a segunda e certa volta de Jesus. Todas as profecias a respeito do nascimento e ressurreição de Jesus se cumpriram. E as profecias da volta de Jesus, elas vão se cumprir. Como Jesus voltará? Ele vai voltar pessoalmente, ou seja, ele vai voltar, vai ser ele em pessoa, só que não mais no corpo humano como ele veio da primeira vez, né, nascido da mulher. Ele vai vir em glória, né, para arrebatar a igreja. Ele vai vir de forma inesperada, ou seja, como não há dia e hora certa, ele vai vir a hora inesperada. Por isso que ele mandou a gente, vigiar e orai, ficar em preparação para a vinda dele. Como ele falou nas Escrituras que, assim como um ladrão não avisa, né? O ladrão, ele não avisa quando ele vai saquear ou vai entrar num estabelecimento. Ele vem na hora que a pessoa menos espera. Porque se o dono daquele estabelecimento soubesse a hora que o ladrão ia vir, ele ia ficar de vigia, atucalhando, observando, mas isso não ocorre. Então, como Jesus vai vir de forma inesperada, nós precisamos estar preparados. E de maneira visível. Por que de maneira visível? Porque ele vai vir em glória. Então, a igreja do Senhor verá o Senhor. Até ele cita assim: estará dois no campo, um será levado e tomado. Será dois dormindo, um será tomado, será deixado. Ou seja, para que nós possamos estar preparados para ver o chamado do Senhor para buscar a sua igreja. Mas por que ele voltará? Existem algumas coisas importantes, um propósito para que Jesus volte. Primeiro, para receber os seus para si, estou na página 15, e ter-nos para sempre com ele, realizando seu desejo. Para julgar e recompensar os crentes pela utilização dos talentos que eles receberão. A gente não vai ser julgado com respeito aos pecados. Nós seremos julgados, nesse momento, para
o recebimento dos galardões segundo as nossas obras, aquilo que a gente fez na obra do reino do Senhor enquanto a igreja esteve aqui na terra, né? Nosso julgamento será diferente do mundo. Será um julgamento em função da atuação dentro do reino de Deus. Por isso que a gente precisa trabalhar na obra do Senhor, salvar, pregar o evangelho, fazer a obra, porque seremos julgados pelas nossas obras no reino de Deus. E temos o arrebatamento da igreja, que é um outro motivo ao qual o Senhor vai vir, né? O apóstolo Paulo tinha verdadeira esperança na ressurreição dos santos na ocasião da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada sem aviso prévio. Jesus levará os que acharem preparados para a sua vinda. Então, aqueles que estiverem prontos, preparados, Jesus irá buscar. Não é nenhuma denominação, nenhuma igreja específica. Jesus irá buscar os fiéis da terra, aqueles que estiverem fazendo ou cumprindo a sua vontade, o seu chamado. E um terceiro período vai ser a grande tribulação. Este período vai chegar, ele é citado não só em Apocalipse, mas também na visão de Daniel, quando refere-se a um momento difícil que a humanidade vai passar. Nós estamos passando por um momento difícil, mas que ainda é, segundo as Escrituras, o princípio das dores. A grande tribulação vai vir, mas a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação quem vai passar é aqueles que ficarem sem Jesus aqui na terra, que não subiram arrebatados da igreja. Tá? Então, vai haver algum tempo até que venha o novo céu e a nova terra. Então, são citações que estão aí no livro de Apocalipse, que é importante você ler. Tá certo? Com esta aula, nós estamos encerrando o módulo médio. E a ideia é que a gente passou um trabalho no grupo para vocês fazerem, e aí essa nota do trabalho vai ser a nota da prova, já que nesse módulo resolvemos não fazer prova. Faremos um trabalho. Ok? Boa noite, até a próxima aula.